Olá, meu nome é Anderson Bittencourt, sou advogado, atuo principalmente como advogado da ativa nos juizados especiais no Porto Alegre. Eu estou trazendo aqui um assunto que, de certa forma, é recorrente, causa algum tipo de dúvidas, né, entre os advogados da ativa, entre os leigos, juízes leigos, né? Então, está a minha opinião sobre alguns casos que eu vou trazer e aberta à discussão, principalmente, né? Quando em uma audiência de instrução, o juiz leigo se depara com as duas partes sem advogados, né? Então é sempre um desafio um pouco maior, né? Então eu dividi esse assunto em dois, né? Que seria situações em que eu entendo que seria conveniente nomear um advogado, né? No caso o dativo, ou que não necessitaria, ou como fazer se não houver, né, dois advogados dativos, porque não dá para nomear um para uma parte e deixar a outra sem, porque vai causar um desequilíbrio, né, nessa relação e sujeito depois à anulação das etapas do processo, né? Então, a minha sugestão é que, analisando o processo e encontrando um despacho saneador, haja indicação do dativo. Porque no despacho saneador também há uma arrumação do processo, né? Uma melhora do pedido, uma melhora da documentação que vai beneficiar o autor da ação em relação ao réu, né? Quando houver também uma termação por servidor, vai trazer uma linguagem ali um pouco mais organizada, um pouco mais técnica, né, com os pedidos bem relacionados com os fatos, né? Também vai colocar o autor em vantagem ao réu, né? Quando houver concessão de tutela, também, porque vai ter uma prévia análise de uma certa organização, tanto de documento quanto de fatos, né? Que também joga novamente o autor em vantagem ao réu. Quando uma das partes tiver uma vulnerabilidade, uma insuficiência em relação ao outro, né? Há uma discrepância cultural, né? Que se perceba que a dificuldade maior de uma das partes em relação à outra, né? Quando também se perceber que o réu também pode pedir algo em relação ao autor, especialmente nos acidentes de trânsito, né? Se tiver que retificar os pedidos, né, isso é bastante comum quando a parte faz ali a descrição dos seus fatos e pedidos, muitas vezes não estão organizados, ou muitas vezes não tem relação, ou são inexequíveis depois, né? Quando a falta de documentos, falta um grave de documentos também, é complicado o juiz tomar parte assumir, né, o que uma das partes teria que trazer em relação à outra, né, em relação àquilo que pretende provar. Então acabaria que o juiz tomaria um certo partido ali para um ou para outro, né, esclarecendo o que faltaria de documentos, né. Em algumas situações, né, que pode manter sem advogado as duas partes, como fazer, né? Porque o autor ele já vai ter feito a termação do pedido, ou ele mesmo vai ter feito o protocolo do pedido virtual, como acontece seguido ultimamente. Então, vai chegar na audiência, o autor já vai ter ali os seus documentos, o seu texto pronto, né? E o réu provavelmente não vai ter nada ali, vai ser aquele primeiro momento, talvez que ele estará vendo o processo ou tendo algum contato com o que o autor está querendo, né? Então, nesse caso, a minha sugestão é tomar o depoimento do réu como contestação, como defesa, né? Em algumas situações até com a retirada do autor da sala, a fim de evitar discussões ou a fim de evitar também interrupção, né, da fala
do réu, para manter um equilíbrio, porque quando o autor também abre o processo, seja indo ao fórum, seja via internet, ele não tem essa interrupção, né? Ele não está também constrangido com a parte contrária, né? Então, acho bastante conveniente retirar o autor da sala e ouvir o depoimento do réu como contestação, né? Se houver testemunhas para as partes ou uma das partes, é complicado permitir que essas partes façam perguntas para testemunhas, porque o risco de induzir a resposta é muito grande, porque a parte não vai saber como argumentar, vai praticamente ficar um bate-papo com a testemunha. E a intenção não é essa. Então, a sugestão também nesse caso é esclarecer, antes de chamar as testemunhas, esclarecer com as partes quais são os pontos controvertidos, né? O que realmente ali está dependendo de uma prova e o que essas testemunhas que eles trouxeram de fato poderão contribuir com cada um daqueles pontos que são controvertidos, né? E com qual prova cada um teria que produzir. Então poderia também, nesse momento, o juiz leigo determinar, ó, o que cada um tem que fazer de prova, distribuir, né, o, o ônus da prova para cada um, né? O que cada um tem que fazer de prova numa situação dessa e nesse sentido o que cada testemunha poderia contribuir para isso, né? E as perguntas feitas pelo juiz, né, justamente como eu disse, para evitar essa condução. Claro que as partes poderão ali ajudar o juiz com alguns comentários, alguns questionamentos, mas não fazer pergunta direto, né, para a testemunha, né? Então, e essas são as situações. Claro que tem que ter uma sensibilidade bastante grande para entender, né, o o caso concreto ali vai determinar, né? Inclusive para a juntada de provas posterior a essa audiência, né? Permitir prazo para as partes juntarem mais provas, né? E especificar exatamente quais as provas que ainda poderão ser juntadas para evitar também manifestações futuras sobre essas provas, né? Porque isso também vai trazer uma dificuldade para a parte, o que ela deve impugnar ou não naquela prova que está sendo juntada, né? A depender do caso, até a redesignação de uma nova audiência, já com as provas, né, que foram determinadas pelo juiz, porque muitas vezes o autor vai ter as provas ali já por ter passado por alguma prévia orientação, mas o réu dificilmente vai ter, né, as suas provas ali naquele momento ou poderá vir a ter provas, então a redesignação de audiência é bem conveniente e, se for o caso, claro, aí de fato a necessidade de nomeação de um advogado, né, um assistente jurídico dativo para cada uma das partes. São pontos em aberto, né? Isso aqui é uma espécie até de um diálogo, né? Porque são muitas e muitas situações a vivenciar e a verificar, né? As necessidades de nomeação, né? Claro que isso aqui é quando são duas partes físicas, né? Para cada lado, eu não estou aqui cogitando, isso é um outro vídeo, quando há uma empresa do outro lado e mesmo que essa empresa não compareça com o advogado na audiência, há um desequilíbrio no processo, a assimetria é processual, é muito grande. Então, nesse meu entendimento é que sempre quando houver uma empresa, há necessidade da nomeação de um advogado ativo, ainda que a parte não seja uma pessoa carente ou que esteja ali na margem, né, da designação de uma assistência judiciária, mas há um desequilíbrio técnico na defesa, né? Então, a Lei 9.099 ele também permite a designação nesses casos. São essas algumas ideias deixadas para debate, né? E se tiver contribuições, por favor, incluam nos comentários. Muito obrigado.